Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do nosso treinamento sobre investigações. Todas as denúncias devem ser apuradas. Do contrário, as pessoas perderão o interesse em usar o canal. E isso seria um desperdício para a empresa, já que ela estaria perdendo a oportunidade de descobrir irregularidades que podem ocasionar perdas financeiras, riscos trabalhistas, conflitos internos, entre outros obstáculos. Mas não basta ir a campo com o desejo de descobrir se a denúncia é ou não verdadeira. É preciso contar com uma metodologia, pessoas qualificadas e observar uma série de cuidados para que a apuração não gere desperdício de tempo, desconforto nas pessoas, crie estresse desnecessário ou, pior, não traga o resultado esperado. Por isso, criamos esse treinamento para ajudar você a ter uma visão de como estruturar um processo de tratamento da denúncia, de forma a obter o melhor resultado, com menor esforço e sem riscos para a sua empresa. Então, vamos lá! Primeiro, vamos nomear essa parte do processo. Chamaremos de investigação interna, ou simplesmente investigação. O objetivo da investigação é trazer a verdade à tona. Dessa forma, a empresa precisa dar condições para que esse objetivo seja alcançado. Quer dizer, precisa estabelecer uma metodologia que, de forma geral, deve contemplar 10 aspectos fundamentais. Vamos listá-los agora e depois abordaremos alguns detalhes sobre cada um deles. 1. Desenhar o processo da investigação. 2. Definir critérios para delimitar quais investigações devem ser internas. 3. Redigir um código de conduta especial para o investigador. 4. Definir o perfil do investigador. 5. Treinar e qualificar o investigador. 6. Como tratar da confidencialidade da investigação. 7. Planejar a investigação. 8. Realizar as entrevistas. 9. Registrar os fatos. 10. Gerenciar as investigações. Observe que os itens de 1 a 6, juntamente com o item 10, formam a metodologia a ser empregada em todas as investigações. Esses tópicos devem ficar a cargo do gestor, do responsável do processo como um todo. Portanto, vamos detalhá-los na sequência. Já os itens 7, 8 e 9 referem-se à investigação em si, ou seja, serão de responsabilidade do investigador. Por isso, vamos deixar seus detalhes para o segundo módulo deste treinamento, com foco específico no investigador. Mas você, como gestor do processo, deve se atentar também para esse outro treinamento, porque os requisitos desses tópicos devem, da mesma forma, ser contemplados pelos procedimentos a serem elaborados, ok? 1. Desenhar o processo da investigação. Aqui você precisará descrever quais são as etapas, atividades e como elas devem ser feitas. Por exemplo, o que fazer primeiro? Como é o fluxo das atividades? Quem são os atores do processo? Quais as responsabilidades? Quais são os objetivos esperados? Como serão alcançados? Como devem ser os registros e quais os formulários a serem utilizados? Enfim, tudo isso deve ir para um procedimento escrito, aprovado pela diretoria e bem divulgado na organização, para que todo mundo saiba como isso funciona, tudo com a máxima transparência. 2. Definir critérios para identificar quais investigações devem ser internas. Na prática, sua empresa não estará apta a investigar qualquer tipo de denúncia. Imagine se a denúncia for de uma fraude com repercussão externa, ou um caso de cartel envolvendo concorrentes, ou uma corrupção envolvendo autoridades, ou até mesmo um caso que haja necessidade de coleta de provas eletrônicas a serem periciadas depois. Casos complexos como esses devem ser delegados para especialistas externos, pois há um potencial de dano gigantesco nessas abordagens e a sua empresa não deve correr esse risco. A boa notícia é que esses casos são exceção. A maioria das denúncias refere-se a casos mais simples, que podem ser tratados internamente. Portanto, definir critérios significa definir quais são os casos que podem ser investigados internamente e quais devem ser terceirizados. 3. Redigir um código de conduta especial para o investigador. Estamos lidando com um tema sensível e, se o processo for mal feito, pode gerar injustiças irreparáveis para os funcionários e riscos enormes para a empresa. Assim, é importante definir um documento que será o guia do investigador.
em todo momento, estabelecendo o que ele deve e o que ele não deve fazer durante a investigação. Esse código será um complemento especial para ele. Além do código de conduta da empresa, ele terá de cumprir os dois. 4. Definir o perfil do investigador. Não é qualquer um que pode ser investigador. Quer dizer, a função de investigador não pode ser atribuída a qualquer pessoa. O investigador precisa ter uma sensibilidade especial no tratamento e relacionamento com as pessoas, já que ora ele vai falar com o investigado, ora com testemunhas, podendo permear toda a hierarquia da empresa. Portanto, precisa cuidar muito bem dessa interação. Ele precisa também ter senioridade, ou seja, precisa ser reconhecido na empresa como uma pessoa íntegra. Precisa ser uma pessoa minuciosa, ir a fundo nos detalhes. Ter uma boa capacidade de entender o cenário e perceber as circunstâncias e desdobramentos de cada fato. Precisa ter o perfil investigativo e assim por diante. Definir bem esse perfil é importante, pois, caso contrário, é possível errar na escolha do profissional para apurar as denúncias, o que fatalmente compromete o resultado final. 5. Treinar e qualificar o investigador. Não basta escolher bem a pessoa que será o investigador. Também é preciso treiná-lo no processo estabelecido. O investigador deve saber o que se espera dele, quais suas responsabilidades, como deve conduzir o processo, como ele deve produzir as evidências, como deve abordar as pessoas, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Além de saber os detalhes do processo, nesse treinamento, o instrutor deve trazer detalhes práticos, dicas e recomendações sobre postura, sobre como fazer as entrevistas, como identificar traços de estresse no entrevistado, etc. 6. Como tratar da confidencialidade da investigação. Quando o tema é investigação, a confidencialidade assume um papel fundamental. Principalmente porque até o final da investigação não se sabe ao certo se a denúncia será ou não confirmada. Já pensou o tamanho da injustiça se todos ficarem sabendo que alguém está sendo investigado e depois descobrirem que a denúncia era falsa? Isso manchará a reputação e a carreira profissional desse indivíduo. Você não queria que a vítima fosse você, certo? Portanto, esse cuidado deve ser levado muito a sério, pois todas as pessoas da empresa merecem respeito. Então, a empresa deve prever um mecanismo para assegurar a confidencialidade em todo o processo. E todos que atuarem na investigação devem cumprir esse quesito à risca. Isso deve estar definido nos procedimentos, nos códigos de conduta e ninguém poderá sair impune em casos de descumprimento. Conforme dito anteriormente, agora teríamos a sequência de 3 itens que se referem especificamente à investigação em si, ou seja, aos trabalhos do investigador. Esses aspectos serão detalhados no próximo módulo deste treinamento. Mas ainda resta um tópico que faz parte das responsabilidades do gestor do processo. O 10º item da lista, que trata do gerenciamento das investigações. Todos os 9 itens anteriores foram estabelecidos para que o processo de investigação seja efetivo, um processo que funcione de verdade. Portanto, independentemente da boa realização de um caso individual, é necessário haver uma visão do todo, para avaliar se tudo que foi desenhado está funcionando como desejado. O gestor precisa ter domínio integral de como o processo completo das investigações está se comportando e não simplesmente como uma investigação foi conduzida. Então, mantenha um banco de dados atualizado desde o registro das denúncias, passando pelos registros da investigação e, finalmente, as evidências relativas às medidas disciplinares. Avalie se todas as denúncias foram apuradas sem delongas, se o processo de investigação não demorou tempo demais e aproveite para verificar também se o comitê avaliou imediatamente os relatórios, se as medidas foram de fato implementadas, etc. Veja também como está sendo o desempenho dos investigadores. Avalie seus relatórios, a forma de condução. Verifique se há necessidade de treinamento, apure a satisfação dos entrevistados com o processo, entre outras medidas. Você precisa definir todos esses parâmetros e avaliá-los regularmente, sempre com o compromisso de melhorar, caso encontre algum resultado insatisfatório. Bem, você deve ter percebido, gerenciar um processo de investigação é tão importante quanto a própria realização da investigação. Aliás, dos 10 pontos elencados nesse treinamento, 7 se referem à figura do gestor do processo e apenas 3 ao investigador.
Esse treinamento foi elaborado pelo especialista em compliance, Wagner Giovannini, sócio-diretor do grupo Compliance Total e Contato Seguro. Todos os pontos abordados aqui podem ser ainda melhor explorados em outros formatos de treinamento, com casos práticos, exemplos de processos, procedimentos, códigos, registros, entre outros. Investir em uma qualificação adequada para os investigadores é potencializar o sucesso de processos futuros, reduzindo os riscos e promovendo melhorias que economizarão tempo, recursos e trarão ainda mais qualidade na busca pela verdade. Para fazer isso, você pode contar com a Compliance Total. Entre em contato conosco e saiba mais. E antes de finalizar, temos mais um convite para fazer. Siga Contato Seguro nas redes sociais e acesse o nosso blog. Por lá, você encontrará uma série de materiais e artigos especiais sobre o universo do compliance, que, sem dúvidas, facilitarão o seu trabalho. Nós atuamos há mais de 10 anos no oferecimento de uma solução de canal de denúncias, presente em mais de 1.000 empresas em 38 países. Nossa plataforma é capaz de facilitar sua gestão e receber as denúncias com o máximo de detalhamento possível, por meio do atendimento de psicólogos ouvidores treinados para baixar o estresse do denunciante e captar as informações com alto nível de assertividade. Além de emitir relatórios gerenciais em tempo real e organizar os dados de forma automática, tudo para facilitar o posterior processo de investigação. Muito obrigado por estar conosco neste treinamento. Nos vemos no segundo módulo. Até mais!